Centenas de pequenas ilhas pintam de verde o azul do Pacífico. E no fundo do mar, uma infinidade de cores. Micronésia. Nesta região da Oceania do outro lado do mundo, vive um povo cercado de mar por todos os lados e que desafia seus limites domando o vento. Nós estamos navegando com alguns dos melhores canoeiros do mundo, os canoeiros de Iapé. Ele disse que vai partir, vai voar agora. Imaginem eles em alto mar. Nós estamos aqui na parte tranquila do oceano. Imaginem eles atravessarem todo o oceano, ondas muito grandes. São verdadeiros heróis do mar. Estamos em Iapé, um dos estados federados da Micronésia, onde vivem 8.000 pessoas. A bordo dessas pequenas embarcações, eles fizeram longas e arriscadas travessias. Essa parte da canoa aqui ao lado é uma proteção nas grandes ondas para a canoa não virar, é o que dá equilíbrio. Essa parte aí, que é feita com bases de tronco de madeira. E é o tempo todo mascando um coco com calcário dentro, uma raspa de calcário e folhas que dá resistência. Todos estão mascando agora. Esse coquinho é o fruto de uma palmeira muito comum por aqui. Dizem que funciona como estimulante. Chegam a comparar ao efeito de 6 xícaras de café, mas o uso contínuo está associado a muitos casos de câncer. Vejam só, há quem prepare até sanduíche de cigarro. Eu prefiro outro tipo de coco, daqueles que encontramos em nossas praias. Serve de alimento e também para beber, como a gente faz lá no Nordeste. Sem deixar cair nenhuma gota. Este homem já foi até ao Japão nessas canoas impulsionadas pelo vento na vela. Para ele, o maior perigo é enfrentar as tempestades no mar. Mas há muitos outros riscos aqui. Não importa se estamos em canoas ou lanchas. Quem olha do alto, logo vê que o nosso barco está cercado. Iapé é o paraíso dos tubarões. Eles já estão aqui, perto do barco. Nós vamos mergulhar numa área onde predominam 3 espécies. Vivem sempre aqui nessa área da Micronésia. Ainda bem que a minha filhinha Cacá só vai ver essas imagens depois que eu estiver em casa. A tripulação lança ao mar esses tubos com comida para atrair ainda mais tubarões. Os tubos estão cheios de iscas de peixe, alimento natural dos tubarões. Eles têm o olfato muito apurado e logo vão chegando por todos os lados. Nadam livres pelo Oceano Pacífico, não conhecem fronteiras. Já no arquipélago de Palau, é preciso usar uma técnica de mergulho diferente. Para não sermos levados pela correnteza, temos que segurar bem nesses cabos, presos por um pequeno gancho aos corais. Enquanto estamos ancorados, o desfile de tubarões é interminável. Uma variedade de cardumes impressionante. Alguns peixes se aproximam, tão curiosos quanto nós.
Há um equilíbrio delicado entre o mundo submarino e o que se vê a céu aberto. Vamos sobrevoar esta maravilha da natureza. São as Rock Islands, patrimônio da humanidade. As montanhas surgem do fundo do mar. Lá embaixo, um universo à parte. Aqui no arquipélago do Palau, a gente está bem perto das Filipinas, o centro de diversidade do Pacífico e o centro de diversidade do mundo, quando a gente está estudando o Recife de Coral. Então, toda vez que a gente vai para um lugar que tem muita espécie, que é muito diverso, a gente sempre acha mais espécies novas. Já o peixe-leão é um velho conhecido. O que esse peixe representa? Ele é um peixe interessante, ele é nativo daqui, das águas do Palau, mas ele é um peixe que foi recentemente introduzido no Caribe. Então muita gente compra ele, coloca no aquário, só que ele cresce muito. Aí você pensa, não, o que eu vou fazer com esse peixe? Eu vou soltar no mar. Se você solta aqui em Palau, não tem problema, porque eles são daqui. Mas se você solta no Caribe, como foi o que aconteceu, eles invadem a área lá e os peixes locais não estão acostumados a esse novo predador. E isso causa um desbalanceio ecológico no ecossistema inteiro. Mas ele é um peixe perigoso, né? Ele tem veneno. Ele tem veneno nos espinhos. Eu já me furei até coletando eles para estudar os do Caribe. Se você se furar, dá febre, é uma dor muito grande. Não chega a matar, mas é como um escorpião te pegando. É como um escorpião, A interferência humana transforma a natureza e todos precisam se adaptar. No início do século XX, os alemães abriram um canal à beira dos corais de Palau, conhecido como German Channel. A ideia era facilitar a navegação para o mar e a retirada de produtos para exportação. Mas a passagem também abriu caminho para animais maiores. Hoje é um dia especial. Nós vamos tentar encontrar as raias mantas gigantes. Elas ficam por aqui, em torno do German Channel. São muitas. Com sorte, nós vamos encontrá-las. Vamos lá, gente. Várias espécies usam esse local como estação de limpeza. Funciona assim: os peixes maiores se posicionam e atraem os menores. Só que eles não atacam. Essa trégua é boa para todos. Os peixinhos fazem a faxina enquanto se alimentam dos parasitas acumulados nos grandões. Aos poucos, elas começam a surgir, as raias mantas gigantes, um espetáculo à parte. Até os guias nativos se surpreenderam quando este grupo se aproximou de mim. Normalmente, elas passam sem dar atenção aos mergulhadores. Essas me cercaram e ficaram dando voltas. Esta espécie não tem o ferrão na cauda. Uma manta gigante pode chegar a 6 metros de envergadura e pesar mais de 1 tonelada. Vivemos aqui momentos de incrível sintonia com a natureza. Os habitantes da Micronésia dependem disso para viver nessas ilhas. E essa relação com o meio ambiente é fonte de alimento e remédio. Ervas medicinais. Os curandeiros sabem reconhecer o valor das plantas nativas. E quando pergunto se não tem farmácia em Iapé, ele diz que a farmácia é ali mesmo, no mato. This is our pharmacy, local plants. Este é o maior exemplo da medicina tradicional adotada em Iapé. De uma raiz, ele está preparando o medicamento. Atende a todas as pessoas da comunidade. Mas esse remédio, não estou sentindo cheiro de nada. Esse remédio é para ele que vai usar. This is for headache. Um remédio para curar dor de cabeça. You sniff and then it goes in and then it takes away the headache. Now this one, you add a little bit Esta water. outra mistura, ele explica que é para dor de estômago. It's for stomach ache. É o produtor da nossa equipe, Rafael Benac, que vai provar. E aí, Rafa?
É um gosto bem forte, amargo. Fundo até meio de boldo, assim, que ele raspou da casca da árvore, ele espreme e sai esse suco bem amargo mesmo. Eu não vou provar essa gororoba de jeito nenhum. Esta outra se chama noni. This is a noni plant. Já existe no Brasil também. Ele explica que é para dores nas Leg articulações. pain, joint pain, Mas no momento ele está usando só para espantar os mosquitos. the mosquito. A planta medicinal está servindo só para espantar os mosquitos. Ele tem medo de mosquito, viu? O conhecimento tradicional tem sido estudado e comprovado nos laboratórios. A bióloga Anne Catlon conta que pesquisadores testaram os efeitos desta outra planta, por exemplo, no tratamento de pacientes diabéticos. A análise dos exames mostra que o chá dessas folhas ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e faz o paciente se sentir melhor. Nas matas e embaixo d'água ainda há muito a ser descoberto. Chegamos a Milky Way, um lugar sagrado para quem vive em Palau e também para as pessoas que visitam esse arquipélago. Fica entre as ilhas e aqui embaixo tem uma espécie de argila que passa na pele. É isso que o Jess está fazendo ali agora. Essa mistura é rica em enxofre. Muita gente vem aqui para fazer isso, usar essa lamazinha que tem aqui. Jess explica que é como um creme anti-envelhecimento. Anti-aging cream. Anne diz que este tipo de produto custa muito caro e que aqui podem usar de graça. It's like a magical place. Um lugar mágico como tantos outros escondidos pelos estados da Micronésia. Nesta ilha, há uma parte da floresta habitada por criaturas muito diferentes. Essa caminhada pela selva em Iap é para tentar localizar os morcegos gigantes, as raposas voadoras. As pedras escorregam demais. Isso aqui não é um caminho, são pedras naturais. Aqui não passa ninguém, só os morcegos. E voando. Aí, ó. Preparando um pouquinho dele, ó. Tocando os mosquitos. A trilha nos levou até eles. Meu Deus do céu. Descobrimos o local onde as raposas voadoras descansam no topo da montanha. Um dos maiores morcegos do planeta. Se alimentam de frutas e são muito importantes para a preservação destas florestas. Mas para os nativos, essas raposas voadoras são também uma iguaria servida até nos restaurantes. Morcegos no cardápio. Uma tradição que pode parecer estranha para quem vem de longe. Tem que ter muita coragem para comer um bicho desses. Mas esse é um povo valente. E esta força fez muitos canoeiros de Iap se lançarem ao mar em busca de um tesouro. Para eles, estas pedras são preciosas. Um banco a céu aberto. Aqui está parte do patrimônio dos habitantes de Iap, esse pequeno estado da Micronésia. O dinheiro é de pedra, uma tradição do passado que se mantém até hoje. Com uma pedra como esta, é possível comprar uma casa. É só transferir a posse da pedra. Este homem nos conta que esta pedra com valor monetário pertence à família dele há mais de 100 anos
e pode comprar qualquer coisa, coisas muito caras, e até mesmo pagar pela vida de alguém. Ele explica, se uma pessoa morre num acidente, podem dar o dinheiro de pedra para a família dela como uma compensação. Ou nos raros casos de assassinatos na ilha, a família da vítima é indenizada. É quando uma pedra vale uma vida. Mas no dia a dia, para pequenas compras, o que vale mesmo por aqui é a moeda americana, o dólar. Em 1986, os Estados Federados da Micronésia assinaram um pacto de livre associação com os Estados Unidos. Um tempo bem diferente daquele em que os canoeiros de Iapé iam até Palau para buscar o dinheiro de pedra. Era aqui, na ilha de Mitut Rabish, em Palau, que os habitantes de Iapé vinham buscar as pedras que transformavam em valor monetário na ilha deles. Esta é uma delas, uma pedra gigante, pesada, que eles transportavam em canoas. Muitos desses habitantes perderam a vida nessa travessia de 500 quilômetros. É uma distância semelhante a Recife para a ilha de Fernando de Noronha. E há uma suposição de que esta foi abandonada aqui em Palau porque quebrou no transporte aquela parte de lá e certamente eles não quiseram levar uma pedra quebrada para Iapé. É a maior moeda do mundo. A bióloga Anne Catlin explica que o valor está na história das pedras, como se fossem os valores passados pelos nossos avós e que significam tanto. Todas as culturas têm isso em comum, coisas preciosas, muito importantes para nós, por causa da história por trás delas. Mas a riqueza da Micronésia vai muito além dessas pedras. É o que você vai ver no próximo bloco. A natureza está em constante adaptação. Aqui nas ilhas da Micronésia, com a luta pela sobrevivência, ela se tornou ainda mais exuberante. A beleza panorâmica do arquipélago de Palau é paradisíaca. Agora você vai conhecer a beleza submarina. Vamos mergulhar no Blue Core, que é considerado um dos melhores pontos de mergulho do mundo. Você vai se surpreender com a diversidade de espécies marinhas que tem aqui embaixo. Você é nosso convidado nesse mergulho. E foram muitos mergulhos. Compartilhar essa experiência é um privilégio. Espécies diferenciadas, moluscos gigantes. Os biólogos que nos acompanharam disseram que esse deve ter entre 100 e 150 anos de vida. Pela primeira vez, vi de perto o peixe crocodilo. Ele fica camuflado entre os corais. O peixe Napoleão é uma espécie típica dos recifes de corais. Sua cabeça lembra a forma do chapéu de Napoleão Bonaparte. São tantos cardumes, peixes que brilham, tartarugas. Os bichos estavam todos concentrados aqui esperando a gente. O mergulho foi maravilhoso. Esse aquário natural é cinematográfico. Esses peixes ficaram famosos nas telas do cinema. Já serviram de inspiração para muitos filmes e desenhos animados. No maior oceano do planeta. De Pacífico, só o nome. Estas águas se transformam com um grande número de furacões, explosões vulcânicas e tsunamis que acontecem por aqui.
Muita gente sonha em ficar numa ilha deserta, bem acompanhado, longe do estresse urbano, curtindo a natureza. Só aqui no arquipélago de Palau são mais de 300 ilhas desabitadas como esta, todas cercadas por água cristalina. Mas nem tudo é perfeito. O fenômeno El Niño nasce aqui no Oceano Pacífico. É o fenômeno de aquecimento das águas do oceano que afeta diretamente o clima no Brasil. Sentimos na pele as mudanças do tempo e as pessoas que vivem nessas pequenas ilhas ficam ainda mais vulneráveis por causa do aumento do nível do mar. Palau é um país republicano que conquistou a sua independência em 1994. Tem 16 estados e uma população de 20 mil pessoas. Um desses estados é Caiano, aqui onde nós estamos. São apenas 5 ilhas e uma população de menos de 40 pessoas. Em 2013, passou um tufão por aqui e arrasou todas as ilhas. O tufão Haiyan saiu da Micronésia e chegou com muita força às Filipinas. Ventos de 310 quilômetros por hora. A inundação tomou as ruas. Mais de 10 mil pessoas morreram. Em Keyangel, vimos que as pessoas ainda estão reconstruindo suas vidas com a ajuda do governo. Lázaro morava aqui com a família. Ele está explicando que árvores grandes como essas foram destruídas durante a passagem do tufão. Imaginem a fúria do vento. Quase 6 horas de pânico. Só 3 anos depois, a vegetação está se recuperando. Foram centenas de árvores arrancadas nas 5 ilhas do arquipélago. Ele está nos levando por essa trilha, onde as árvores mais antigas foram todas derrubadas, para mostrar onde era a casa dele. Muito calor aqui dentro da vegetação que cresceu depois da passagem do tufão. Tudo isso foi arrasado. Chegamos. E pensar que neste matagal tinha uma cozinha, sala, uma casa com 3 quartos. O que sobrou do poço ainda está debaixo dos escombros. Eles tiravam a água daqui, ao lado da casa. A casa foi toda destruída. Aquela árvore caiu em cima, as telhas estão quebradas ali. E essa é a água que eles usavam no caso. É água doce. Água que eles mantinham a casa. Eles bebiam, tomavam banho, tudo dessa água do poço. Hoje não existe mais nada nessa ilha. Os poucos habitantes mudaram para a ilha principal. Encontrar água doce dentro de uma ilha no meio do oceano é até muita sorte para eles. Perto dali, seguindo por uma trilha improvisada, está a casa onde ele vive com a mulher. Os morcegos nas gaiolas, ele diz que são animais de estimação. E que alguns têm 20 anos. A mulher dele nos recebe na porta da pequena casa. Please to meet you. Conversamos um pouco sobre o que eles têm enfrentado desde que o tufão passou pela ilha. Ela diz que a sorte foi que ninguém morreu. Os danos foram materiais, mas o trauma daquelas horas de terror vem à tona sempre que eles lembram daquele dia. Passaram 3 anos e ela ainda fala do tufão com toda essa emoção, com os olhos cheios de lágrimas, porque foi terrível a vida deles aqui, tentando se abrigar, tudo foi destruído. O potencial turístico é uma esperança para a economia local. E um dos atrativos é a natureza selvagem. Muitos vêm até aqui para ver de perto os crocodilos de água salgada. Estamos no estuário
do rio Shimizu. E os nativos praticamente acostumaram esses bichos jogando alimento para eles. Está vindo aí se aproximando, porque eu estou aqui com uma espécie de isca. Os crocodilos nadam livremente e se afastam quando bem entendem. Desistiu, mas ele vai voltar. Nem sempre podemos adivinhar o rumo dos acontecimentos. Parece incrível que nós estamos entrando na floresta para mergulhar num lago de água salgada que fica no topo da montanha. Há uma explicação. 20 mil anos atrás, isso aqui era mar. Houve a formação e soergueu. O lago fica lá em cima da montanha. É para lá que nós vamos. Jellyfish Lake, Lago das Águas Vivas. O impacto das mudanças climáticas transformou esse lugar desde o ano passado. Fora da água é impossível notar a diferença. Essas imagens mostram os efeitos do El Niño. A temperatura do lago subiu muito e dizimou as águas vivas. With the El Niño, there are 0. O biólogo nos explica que o fenômeno foi muito forte. Olhem só como era antes. Mais de 8 milhões de águas vivas. Com o tempo em que estavam confinadas do lago e com o aquecimento da água, perderam seus ferrões urticantes, se tornando inofensivas, até desaparecerem por completo. Nós fomos às duas extremidades do lago. Nenhuma água viva. Mas elas ainda podem voltar. As transformações estão diante de nós. Muitas surpresas ainda nos esperam nas ilhas da Micronésia. Esse cenário de paz já foi campo de batalha. Nas trilhas escondidas na mata, ainda há muitas minas e bombas que foram abandonadas aqui. O arquipélago de Palau, um paraíso pelas suas belezas naturais, se tornou um inferno durante a Segunda Guerra Mundial. Os americanos invadiram a ilha de Peleliu, que era ocupada pelos japoneses, e durante quase 3 meses travaram intensivos combates com mais de 20 mil mortos e feridos. O quartel-general japonês ficou assim, em ruínas. E as marcas da guerra estão por toda parte. Do alto, ele parece ter se incorporado à mata, uma relíquia do inferno da guerra ocupada pela floresta. Andar por essas trilhas é ver de perto o que restou dos horrores da guerra. Nós estamos no topo de uma montanha na ilha de Peleliu. E como vocês podem observar, as árvores cresceram muito. Mas durante a guerra foram todas destruídas. Os bombardeios acabaram com toda a vegetação da ilha. Elas cresceram nos últimos 72 anos, no pós-guerra. Aos poucos, as árvores estão cobrindo de verde o passado sangrento dessas ilhas. O guia nos conta que o meio ambiente ainda sofre com as consequências da devastação e que a ilha está cicatrizando suas feridas. Esses marcos no meio da selva indicam que do lado vermelho ninguém deve passar, porque ainda existem explosivos. Tem minas aí deixadas desde o tempo da guerra. Os militares japoneses tiveram que desbravar essas ilhas para posicionar armas e canhões. Imaginem o que tiveram que enfrentar. Embora passe a maior parte do tempo submersa, a serpente do mar é uma das mais venenosas. Algumas das cavernas abertas pelos japoneses na estrutura de calcário dos paredões ficam bem camufladas, como esta aqui. Apesar da altura com menos de 2 metros, essa é uma das cavernas grandes. E aqui, ó, vai abrindo mais a caverna e vai embora. Olha o tamanho da bomba.
encostada na parede, caixas de munição por toda parte. E o calor é insuportável, em torno de 40 graus. Imaginem ficar aqui o tempo todo confinados, preparados para matar ou morrer dentro de um forno desse. Do lado de fora, eles tinham que subir e descer esses morros carregando os armamentos. Ali vamos subir por uma escadinha. Claro que naquela época eles não tinham esse tipo de facilidade. Esta é a parte mais alta da ilha de Peleliu, um ponto estratégico de defesa dos japoneses, que se tornou alvo da Força Aérea Americana. Tudo isso aqui foi destruído pelos bombardeios. No pós-guerra, construíram esse monumento com uma frase: "Não esqueçamos daqueles que morreram". As lembranças desse tempo estão por toda parte. Nos destroços de um avião, na ferrugem dos tanques de guerra e nos quartéis abandonados. A Guerra dos Arquipélagos da Micronésia não atingiu apenas as ilhas. Houve batalhas navais, aviões afundando navios e baterias antiaéreas derrubando aviões. O mar azul turquesa é tão cristalino que a gente pode ver do alto alguns navios que afundaram. Agora, vamos procurar os naufrágios mais profundos. Um museu submerso que guarda relíquias das grandes batalhas há mais de 70 anos. A temperatura da água é boa, parece o mar do Nordeste. Assim como aconteceu na superfície, debaixo d'água, a natureza também se apoderou de toda a artilharia. Nesse confronto entre a vida e a morte, novas espécies ocupam os navios de guerra e cresceram entre minas e bombas que nunca foram detonadas. Estas que encontramos no porão estão ainda ativas. O navio japonês Hiro, que afundou num bombardeio aéreo americano, é o mais famoso naufrágio do arquipélago de Palau. Pela sua história e pelo belíssimo recife artificial em que se transformou, coberto de corais e esponjas marinhas. Em Palau, os corais estão preservados, resistem bravamente ao aquecimento das águas do oceano, garantem alimento farto e abrigo para muitas espécies de peixes e crustáceos. Esse paredão de corais alface mais parece um conjunto habitacional. São centenas de peixes, alguns na porta de casa. E não se engane com a aparente delicadeza de pequenas criaturas. Pelo menos aqui, a vida selvagem está vencendo e renovando a natureza destas ilhas do Pacífico. Os primeiros habitantes dessas ilhas cantam suas histórias. Essa dança é sobre uma lenda que fala da migração das aves. Quando passavam pelo arquipélago, uma delas desapareceu. Por isso, todos os anos, os pássaros voltavam para procurar a que ficou para trás. É um retrato das tradições nativas. Há muitas aves nessas ilhas, algumas de passagem, outras só existem na Micronésia. Para os que se alimentam do néctar das flores, essas matas são um paraíso. Os pássaros são importantes para a polinização e garantem a reprodução das plantas. Um oásis no meio do Oceano Pacífico, o Lago Narudok, cercado por uma floresta tropical úmida no alto de uma montanha. É o único lago de água doce de toda essa região da Micronésia e principal fonte de abastecimento do arquipélago de Palau.
Para um povo cercado de água salgada por todos os lados, imagine como é importante preservar esse lugar. A incrível biodiversidade local atrai biólogos e visitantes de toda parte. This is a hot spot. O pesquisador do Museu Nacional de Palau diz que é preciso tomar conta desse patrimônio para o mundo todo. For the rest of the world. Essa riqueza é nossa também, é do planeta todo. Ilhas cheias de vida e lembranças muito antigas. Na extremidade norte da ilha Babel Dob, um mistério nunca decifrado. Essas pedras gigantes, os monolitos, que foram trazidos para cá. Aqui não tem pedra. Era para a construção de uma casa de reunião dos líderes, que nunca foi concluída. Isso há mais de 2000 anos. E por não ter sido concluída, existe uma lenda. É como se as figuras mitológicas dos deuses tivessem sido marcadas nas rochas. As lendas também estão gravadas nas pinturas dessas casas chamadas de bai. Em alguns lugares como este, os líderes se reuniam para tomar as decisões e resolver os problemas da comunidade. É um museu a céu aberto. A história da Micronésia está exposta em cada ilha, nos memoriais japoneses, americanos, e guarda os segredos de um lugar que enfrenta grandes tormentas, mudanças climáticas e resiste ao tempo, para a surpresa e admiração do mundo. Micronésia, tesouro encantado da natureza.